Meu pai tinha uma empresa, a empresa Legal. passou por alguns problemas na época que eu estava na escola, né, até. E meu pai acabou, enfim, por decisões erradas, né? Eu até hoje não sei o que aconteceu, também não preciso saber disso. Mas a gente acabou mudando muito nossa vida, né? Então, meu pai acabou saindo da empresa, a gente que estudava em escola particular foi para a escola pública. E aí a gente passou por um momento muito difícil. E aí eu comecei a fazer bolo de pote para vender, brownie para vender, Olha isso com só. 14, 15 anos ali. Falo que espírito de empreendedor já, né? Não, você tem toda a razão. Até porque, assim, hoje em dia, quando a gente olha a nossa história, os percalços fazem parte dela, Sim, né? E é normal. Eu também tive, na minha época também, por coincidência, mais ou menos nessa faixa de idade também, né? Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Então, a gente teve um ponto delicado aí também, óbvio, diferente o motivo, mas na prática você tem uma mudança muito significativa na sua estrutura familiar, sim, em estrutura econômica sim. e tudo mais, aí a gente tem que seguir. E é legal que você já pensa desse jeito, porque quando uma criança de 14 anos começa a falar, não, eu vou vender bolo de pote, não é só o espírito do empreendedor também tem o senso de responsabilidade, ó. Sim, Eu sim, preciso sim, fazer isso acontecer e tal, né? Isso é sim. muito legal, cara. E eu morria de vergonha na época. Morria de Ah, vergonha de é? parar. Porque você sabe, né? A gente sai da escola particular, a gente acha que a gente tem o. Que a É. gente é alguma coisa, né? Mas a gente não é nada. A gente vai descobrir o que a gente é na vida com o tempo. E minha mãe sempre ia comigo, né? Então a gente saía para vender nas lojas, a gente parava em cada loja, a gente ia no centro de Diadema, ia na rua de casa lá em São Bernardo, e a gente saía vendendo bolo, e aí tinha dia que vendia tudo, tinha dia que sobrava, o que sobrava eu comia, né? E também não sou de ferro, E tinha que bolo de pote é comer, gostoso, né, é gente? muito bom. E Nossa. por modéstia à parte, eu cozinho bem, então era muito bom. Aí fica melhor ainda, É né? isso, Ah, era você muito fazia gostoso. e vendia? Fazia um dia. Olha só, cara, que Fazia e vendia. legal. A minha mãe me ajudava a fazer, então eu fazia massa, fazia os recheios, ela me ajudava a montar, né? A gente ficava até 1, 2 horas da manhã fazendo. Aí de manhã eu ia para a escola. Aí, na verdade, teve uma época, inclusive, eu estava de tarde, então eu comecei a trabalhar num escritório de uma amiga dos meus pais, de manhã, para ganhar um dinheiro. Aí eu levava bolo de pote para a escola de tarde, enfim, ia fazendo. No final de semana eu levava para vender Que legal, nos cara. centros, né? E foi aí que começou. E aí, Você falou Diadema, São Bernardo. Você sempre ficou nessa região ali mais do ABC. eu morava em São Bernardo na época, mas nesse meio tempo o meu pai acabou assumindo um estacionamento com Lava Rápido, aí depois a minha mãe pegou uma loja de sapatos, enfim, começou a troca. Hoje todo mundo voltou para suas profissões, assim, né? Mas como aconteceu o que aconteceu com meu pai ficou um pouco perdido, assim, foi É. explorar novos mundos. Mas ele entendeu que o que ele sabia fazer era o que ele fazia há, tipo, muitos anos, né? Eu acho que meu pai já deve ter mais de 30 anos de carreira na mesma área. Que legal, cara. Então, quando a gente sabe o que faz, né, é difícil a gente Não, mudar assim de uma hora para outra. e é muito importante a presença dos pais, né? Sim, Eu gosto muito de pensar que o nosso eu mesmo, profissional e pessoal, quando a gente vira adulto, tem muito a ver, muita influência dos nossos pais, né? Então, por exemplo, é muito legal ver seus pais tiveram percalços, mas se restabeleceram, foram fazer o que precisava fazer sim, para sim, seguir vida, para depois sim, retornar. Às vezes dar um sim, passinho para o lado, eu prefiro dar para o lado do que um passinho para trás, né? Mas às vezes sim, tem que dar um passinho para o lado, um passinho para o outro, sim. para ir, Para ir entender, né? avançando. Para entender qual caminho seguir. É. Às Também, vezes a e gente também tem que fazer você tem que isso. dar o exemplo para o seu filho, Sim, né? Uma coisa é você ver com certeza é um ótimo exemplo para você ver ele hoje aqui, tipo, com certeza te ajuda muito na sua sim, profissão hoje, né? sim.